Olá, professora! Olá, professor! Essa videoaula tem o objetivo de contribuir com o trabalho com o livro Festa no Covil. A videoaula está dividida em 5 blocos. No primeiro deles, vamos discutir a contribuição dessa obra para a formação dos leitores. No segundo, as propostas de atividade 1. No terceiro, as propostas de atividade 2. No quarto, um aprofundamento. E no quinto, referências de obras complementares para apoiar a leitura. Festa no Covil pode contribuir muito com a formação dos leitores do novo ensino médio. Trata-se de uma narrativa curta e linear que abarca um tempo também curto na vida do Totschly, o protagonista. O mundo ao qual esse protagonista pertence é bastante violento e amoral, mas como ele é narrado da perspectiva da criança, ele é também bastante absurdo e um pouco cômico. A obra aborda temas bastante sensíveis e bastante complexos, como a violência, as desigualdades sociais, o problema do narcotráfico, mas esses problemas são abordados de maneira nada simplistas. A obra respeita a complexidade desses temas e também respeita a relação que o leitor pode ir estabelecendo com eles. A abordagem da obra, que não é simplista, nos dá uma pista de como abordar também esses temas e esse livro com os estudantes do novo ensino médio, respeitando então a complexidade que os temas merecem. Sugerimos então uma abordagem não maniqueísta, mas que discuta com os jovens essas questões e problematize todas as complexidades que o mundo tem. Essa obra traz boas oportunidades de discussão com os estudantes, tanto a respeito de temas amplos como as desigualdades sociais e as violências, e também de temas cotidianos, como o machismo e alguns tipos de opressão. Durante a obra, a gente assiste ao amadurecimento de um menino, uma criança, e apesar de passar pouco tempo na vida dele, ele vai passando por transformações intensas e vai refletindo sobre quem ele é no mundo, quem ele gostaria de ser, sobre o papel dele e o pertencimento dele àquele bando de machos. Isso proporciona também discussões interessantes sobre os projetos de vida com os jovens do ensino médio e sobre os lugares que eles podem ocupar no mundo. E assim, esse amadurecimento pelo qual esse jovem passa ajuda a gente a ir pensando sobre a construção da empatia e sobre as próprias expectativas que esses jovens têm para a sua vida adulta. Na pré-leitura, sugerimos primeiro uma exploração da capa e da quarta capa do livro e que se discutam os elementos que estão ali presentes. Também, logo no comecinho do livro, nos primeiros parágrafos, aparecem as 5 palavras difíceis que o Totschly gosta de usar: sórdido, nefasto, pulcro, patético e fulminante. A gente sugere uma pesquisa dos estudantes adicionários e a construção de um glossário sobre o significado dessas palavras. Isso ajuda a um procedimento metalinguístico e também a perceber na linguagem, de forma sutil, algumas características marcantes desse personagem. Na etapa da leitura, sugerimos a leitura compartilhada com a classe toda do primeiro capítulo. Apesar do livro ser bastante envolvente, ter potencial para envolver mesmo os estudantes do ensino médio, ele é bastante sofisticado do ponto de vista formal. Promover a discussão, as discussões literárias por meio de uma leitura compartilhada no primeiro capítulo ajuda a armar os estudantes para enfrentar os outros capítulos depois de maneira um pouco mais autônoma. No manual do professor, a gente sugere algumas formas de encaminhamento dessas discussões literárias e alguns temas essenciais pelos quais é preciso passar. Na etapa de pós-leitura, a gente sugere uma socialização da recepção leitora, da forma como os estudantes se relacionaram com essa obra. Uma boa forma de fazer isso é a produção de um mural coletivo a partir de alguma plataforma virtual.
Nesse mural, os estudantes poderiam escrever as suas principais interpretações e emoções a respeito desse livro. Na etapa de pré-leitura, propomos um trabalho junto com a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A ideia é uma pesquisa a respeito do narcotráfico, tanto no Brasil quanto no México, para que os estudantes possam compreender um pouco melhor o contexto em que a obra ali se insere. Discutir esses temas pode ajudar os jovens a olhar de forma complexa para essa realidade do nosso país, além de entrar na obra, no Festa do Covil, de maneira mais preparada. Na etapa de leitura, propomos um trabalho junto com o componente curricular de Geografia, em uma comparação, principalmente, entre México e Brasil. É interessante perceber como, do ponto de vista de alguns índices socioeconômicos, o México e o Brasil são países muito parecidos. E ao ler Festa no Covil, então, é possível que os estudantes possam aproximar alguns aspectos daquela realidade com a nossa realidade brasileira. Na etapa do pós-leitura, sugerimos abordar um tema muito relevante em Festa no Covil, a apreciação e o debate sobre o documentário Silêncio dos Homens. Essa é uma forma de trabalhar o conceito de masculinidade como uma construção social. É possível propor também uma roda de conversa, um debate, uma enquete e aos poucos ir explorando o que está por trás dessa masculinidade a partir tanto do documentário quanto da leitura da obra. Chegamos à parte do aprofundamento e vamos pensar um pouco no desenvolvimento do nosso herói ao longo da narrativa. Apesar da história ser bastante curta, o Tochtli vai se transformando ao longo da história e passando por um processo relevante de amadurecimento, numa espécie de uma história de iniciação. No primeiro capítulo, ele está trancado, encerrado ali naquele palácio, naquela fortaleza, e ele enxerga o mundo de maneira bastante limitada. Conhece poucas pessoas, tem acesso a poucas coisas, e no final ali do primeiro capítulo ele descobre o quarto das armas e passa por uma desconfiança em relação ao mundo que ele conhecia. Nessa primeira parte é interessante notar como o ambiente em que se passa a história combina com o foco narrativo. Tochtli conhece pouco do mundo, sabe muito pouco, e o ambiente também é um ambiente fechado, enclausurado. Já na segunda parte do livro, eles saem daquela fortaleza e fazem uma viagem para a Libéria. E é também nesse momento que os horizontes do Tochtli se ampliam, a visão de mundo dele se amplia. Nesse momento ele passa por experiências importantes e marcantes que podem transformá-lo. Na terceira parte, quando ele finalmente volta para casa, ele volta ali para aquela clausura, mas de outra perspectiva. Então ele se transforma e é finalmente, no final da novela, depois de tudo isso, que ele chama o pai de pai pela primeira vez. Esse processo de amadurecimento e da educação sentimental do protagonista está intimamente vinculado com a questão da busca pela identidade dele. Esse movimento do leitor de literatura de buscar indícios, de buscar pistas, de buscar materializações no texto é muito importante de ser trabalhado com os estudantes do novo ensino médio. Como indicação de obras de referências complementares, além das que estão sugeridas nesse vídeo, você pode encontrar lá no Manual do Professor algumas outras, inclusive um episódio de podcast do Caixa de Histórias, que tenta analisar aí o Festa no Covil. A música É o Rei, de Vicente Fernandes, que é citada durante a narrativa, e uma entrevista com o Juan Pablo Villa-Lobos. Obrigada, espero que essa videoaula possa apoiar o planejamento com as leituras do Festa no Covil e desejo a todos e todas boas aulas e boas leituras.